Humberto de Campos vai nos contar uma história na sequência desta cena. No livro Contos e Apólogos, você vai encontrar o capítulo 14, cujo título é a lição do discernimento. Terminada a cena brutal, em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia Jesus de muito perto, interpelou o mestre cuidadoso. Disse ele: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem à sua responsabilidade no lar, não estamos oferecendo apoio à devassidão? A preocupação de Simão: Senhor, aí está o livro com as suas capas variadas, entre outras que podem existir e que nós não temos aqui ainda, mas talvez você tenha esse livro na prateleira e possa encontrá-lo aí para continuar a ler. Simão, que está ali vendo a situação, a mulher era adúltera, foi flagrada em adultério. Não é que disseram que ela adulterou, ela foi vista, ela foi pega. Aí então Simão, com as preocupações moralistas do seu tempo, pergunta a Jesus: mas Senhor, se a gente desculpa os erros dessas mulheres que ao invés de serem mães devotadas, serem mulheres respeitáveis, dão este péssimo exemplo, nós não estaremos apoiando que a outras mulheres também lhes ocorra fazer a mesma coisa? Que sejam tão devassas quanto esta? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver, não será proteger o pecado? Não será dizer, não pode pecar, que está tudo bem, eu vou defender você? Jesus então, depois que Simão lhe pergunta isso, medita um pouco e responde a ele: Simão, nós seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Esta é uma frase que a gente conhece, mas a gente nunca pensa. E por isso encontramos muitas pessoas críticas. Muitas pessoas que veem o defeito dos outros. Muitas pessoas que têm uma postura arrogante de dizer onde estão errando cada um dos que ele conhece. Mas nos esquecemos disto que Jesus diz a Simão: você vai ser julgado pela mesma medida que você julgar os outros. E o apóstolo, meio irritado, respondeu: sim, eu compreendo, Senhor. Eu compreendo a caridade que nos deve fazer afastar dos juízos errados. Mas porventura, nós vamos conseguir viver sem discernir, sem separar a certo do errado? Uma pecadora, trazida ao apedrejamento, não estará perturbando a tranquilidade das famílias? Uma mulher que se oferece, uma mulher que se deixa arrastar para a cama de um homem casado, não estará gerando problema na vida deste homem e na família dele? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma incitação à prática do mal, uma pessoa que cometa esses delitos? Diante das duras indagações, o Messias observou sereno: Pedro, quem de nós poderá examinar agora o acontecimento em toda a sua extensão? Quem de nós? Você sabe por acaso quantas lágrimas terá vertido, terá derramado essa mulher desventurada até a queda fatal no grande infortúnio? Você sabe quanto ela sofreu para chegar a esse nível, a esse ponto? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para cair no despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada a essa loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Quem sabe? Você sabe? Eu não sei. Como a gente pode dizer que ela é uma devassa, uma inútil, uma sem caráter, se nós não sabemos o que aconteceu com ela? O discípulo, porém,
no propósito de elevar a preocupação com a justiça, disse: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativo. Ela precisa ser punida. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que nós precisamos punir. Se essa moça é uma coitada, que foi empurrada para a miséria por alguém, que depois, se valendo do seu poder econômico, a está prostituindo, ou está usando, esta pessoa tem que ser achada. Se ela é uma vítima, nós temos que ir atrás do bandido que a está usando. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, as mulheres desse tipo, elas são reservadas, elas fogem da multidão, as prostitutas, elas ficam mais na delas. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça pública? Jesus sorriu, compreensivo, e respondeu-lhe: quem sabe, Simão, a pobrezinha estaria andando à procura de assistência, à procura de ajuda. E Pedro, tremendamente contrariado, responde: o responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem. E na gritaria que presenciamos aqui na praça, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Alguém deveria pagar por isto aqui. Nesse ponto do entendimento, uma velha mendiga que ouvia a conversa, caminhando vagarosamente junto deles, disse para Simão, se metendo no assunto: Galileu bondoso, disse a mulher, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de comida. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz, que depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo como prostituta, para que fosse lapidada. Saiu gritando, acusando a pobre infeliz. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, essa moça, digna de uma melhor sorte do que a vida tem lhe dado, não tem tido até hoje uma vida regular. Não uma moça séria. Ela tem as suas aventuras, ela busca sobreviver de alguma forma. Tanto ela quanto eu estamos feridas e com dificuldade voltaremos para casa. Se possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz justiça para nós. E então, enérgico, colérico, Simão, que é o Galileu a quem ela se refere, grita: onde está o miserável? Porque agora ele encontrou o culpado. Enquanto Jesus seguia Simão bondosamente. E ela disse: ele está ali, indica o lugar, ali ele está. Informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. O culpado ia pagar agora. E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava atento e sereno. Por trás de uma antiga porta, escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Estava lá mesmo. Pedro avançou de punho fechado para dar-lhe o castigo merecido, mas a breves segundos,
Pedro para pálido, assustado e abatido. Aquele moço que estava lá era Efraim, filho de Jafar, pupilo da sua sogra e comensal da sua própria mesa. Era quase membro da família de Simão. Esse moço seguira o Messias com piedosa atitude. Mas Pedro, Simão Pedro, bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava uma intenção diferente. Ele não era aquele homem que seguia Jesus de coração aberto. Talvez fosse um oportunista, um leviano, um curioso. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e disse: Mestre, o que eu devo fazer agora? Chicote? Prisão? Ele sabia o que fazer com a moça na praça. Ele sabia o que fazer com alguém que tivesse empurrado a moça para a desgraça. Mas e o que fazer agora, quando quem fez isso foi quem era aquele que estava na sua família? Jesus, porém, acolhe Simão nos braços e lhe murmura amorosamente: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Porém, aprendamos a discernir. Aprendamos a separar as coisas. Aprendamos a ver não aquilo que somente as aparências nos mostram. Discernir significa compreender que nós todos somos réus, que nós todos somos criaturas necessitadas, que todos estamos no mundo padecendo coisas que precisam os homens passar, os homens atrasados como nós, para que nos tornemos melhores, como dissemos na prece. Discernir. Neste colégio que Deus construiu para que nosso espírito melhorasse, nos dando o uniforme para virmos à aula de cada dia através do corpo de carne, nós encontraremos lições agradáveis, encontraremos companheiros generosos, encontraremos mestres compreensivos, mas encontraremos também amigos difíceis, problemas intrincados, desafios que a gente pensa que não consegue vencer, mestres rigorosos e exigentes. Porque tudo isso faz parte da escola. Tem sempre o aluno que gosta do português, mas odeia educação física. Tem sempre o que gosta de educação física, mas não vai nem a pau em matemática, bem, em qualquer equaçãozinha. É excelente atleta da escola, mas é um péssimo aluno de ciências. E aonde então ele deve se dedicar mais? Ao basquete, ao voleibol, ao futebol que ele já sabe? Ou à ciência que ele não sabe? Aonde nós deveremos nos empenhar mais? Na condição de réus que nós somos? Nas virtudes que nós já achamos que possuímos, a ponto até de julgar outros com base no que somos? E condená-los? Ou perceber que nós estamos todos nos piores mundos que existem, dos mais atrasados, e que só estamos aqui porque somos igualmente atrasados?